Olá, boa noite. SBT News começando para você aqui no SCC SBT. E tem tanto assunto para você ficar atualizado nas notícias de Santa Catarina hoje. Olha só, 15 milhões de reais. Esse é o valor da multa que a Casan vai ter que pagar à Prefeitura de Florianópolis pelo desastre que poluiu a Lagoa da Conceição e provocou muitos prejuízos aos moradores. E as câmeras de monitoramento mostram o ônibus que vinha do Pará com destino a Santa Catarina minutos antes de perder o controle e cair na ribanceira. O acidente interrompeu o sonho de 19 pessoas que viriam para o estado em busca de oportunidades. E você que é motorista, prepare o bolso, hein? Esta gasolina que hoje ainda está circulando aqui na Grande Florianópolis, na faixa de R$ 4,60, ela deverá ir para 5,10 rapidamente. Pois bem, começando o SBT News de hoje, então, com todas as informações para você, a gente já começa falando que hoje à tarde o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, divulgou o resultado das amostras coletadas na Lagoa da Conceição depois daquele desastre ambiental que aconteceu no início da semana. Uma das lagoas de infiltração da estação de tratamento de água da Casan se rompeu e provocou muitos prejuízos. A Fundação do Meio Ambiente de Florianópolis multou a Casan em 15 milhões de reais. Área imprópria. No laudo do Instituto do Meio Ambiente, o IMA, a comprovação do que se vê a olho nu. A Lagoa da Conceição está poluída, o que causou a morte de muitas espécies. Veja nesse vídeo feito pelos moradores. As amostras da água foram coletadas pelos técnicos do IMA na segunda-feira, logo após o rompimento da estrutura da lagoa da estação de tratamento de esgoto da Casan. O resultado das análises mostra que os pontos mais próximos de onde ocorreu o extravasamento dos efluentes estão impróprios para banho, com altos índices de coliformes fecais. Além de ser um ponto turístico de Florianópolis, a Lagoa da Conceição é também um berçário natural para camarões, peixes e siris que se reproduzem aqui no verão. E é aí que mora o problema. Essas espécies não vão se reproduzir desta vez. E os reflexos de tudo isso só serão sentidos daqui a alguns anos, quando ninguém mais se lembrar do que aconteceu. A lagoa é uma mistura de água salgada e água doce. E a gente teve uma entrada muito grande de água doce, extrema. Então, os animais e as microalgas vão morrer, porque elas não resistem a essa entrada tão grande de água doce. Lá na frente, daqui a uns 4, 5 anos, a gente vai ter uma falta de camarão e a gente pode ter uma falta de siri também. Esses crustáceos que estão morrendo, os siris, os caranguejos e os camarões, eles são os limpadores do mar. Eles limpam os detritos do mar. E o mar, as nossas praias, os nossos pescadores também vão sofrer as consequências desse vazamento. A comunidade já vinha cobrando da Casan melhorias na estrutura da lagoa de estação de tratamento de esgoto há pelo menos 3 anos, mas não foram atendidos. Laudos técnicos da UFSC também mostram que há tempos era preciso manutenção. Agora, a Associação de Moradores espera que os órgãos competentes fiscalizem e cobrem medidas urgentes para evitar novos acidentes ambientais, como o de segunda-feira. De imediato, fazer algo que, de fato, garanta a qualidade de vida de todos que moram na região da Lagoa da Conceição. E mais do que isso, também que seja cobrado uma verificação emergencial de toda a infraestrutura existente ali na estação de tratamento da Lagoa. Com base nas análises da água, a Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis, Floran, notificou a Casan no fim da tarde de hoje e ainda aplicou uma multa de 15 milhões de reais pelos danos ambientais. Uma pena mesmo isso, é uma tragédia ambiental, né? E olha, mudando de assunto, você que é motorista, prepare o bolso, hein? Porque além do aumento no preço da gasolina que foi anunciado pela Petrobras, vem mais reajustes pela frente. Quem tem mais informações é a repórter Jéssica Valentini. Esse que foi anunciado essa semana é o segundo aumento desse ano, né, Jéssica? Boa noite. Isso mesmo, Bruna. Boa noite. Olha, o ano mal começou e já foram 2 reajustes esse ano. Esse último, segundo a Petrobras, é de mais ou menos 5%, o que equivale a 10 centavos por litro no preço da gasolina nas refinarias.
O último aumento foi no dia 18 de janeiro, de pouco mais de 7%. Isso significa que a gente pode encontrar gasolina aí nos postos de combustíveis, mais ou menos a R$ 5,10 o preço do litro. A Petrobras justifica que esse aumento é em função do preço no mercado internacional, do preço do barril do petróleo e da cotação do dólar no mercado internacional. Nós conversamos com o Joel Fernandes, que é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Minerais, que explicou para a gente como é que vai ficar o cenário da gasolina para 2021. Na continuidade desses aumentos a nível de barril de petróleo no exterior, que ele saiu da faixa de $45 e foi para $55, a tendência do petróleo mundial é cada vez subir mais. Consequentemente, a política da Petrobras no Brasil é aumentar toda vez que há um fato externo, no caso, o barril de petróleo. A tendência, então, é esse produto subir cada vez mais. Essa gasolina que hoje ainda está circulando aqui na Grande Florianópolis, na faixa de R$4,60, ela deverá ir para 5,10 rapidamente. Nossa, olha, é difícil para aguentar esses aumentos todos um atrás do outro, né? Ainda mais com tudo aumentando ao mesmo tempo. Olha, as cidades catarinenses se preparam para a volta às aulas. Balneário Camboriú, no litoral norte, tem uma pesquisa que está sendo feita com os pais para ajudar no planejamento do retorno às aulas presenciais. Veja só na reportagem. Ah, esse som desperta uma saudade, não é mesmo? Não é para menos, faz quase um ano que os alunos estão sem aulas presenciais. Em Balneário Camboriú, cerca de 15 mil alunos da educação infantil e do ensino médio voltam às aulas no dia 18 de fevereiro. Todas as unidades já têm seus planos de contingência, os plancons, aprovados e estão se preparando para receber os alunos. O uso de máscara será obrigatório em todas as escolas municipais de Balneário Camboriú. Assim que os alunos chegarem na escola, eles terão a temperatura aferida. Nós vamos mostrar agora para vocês uma sala de aula que já está preparada para essa retomada. Aqui a gente percebe que já tem o dispenser de álcool em gel e as carteiras também já estão com o distanciamento mínimo de 1,5 metro. É importante a gente lembrar que a ocupação da sala ficará entre 33% e 50%. Tudo isso dependendo do tamanho da sala de aula e também do mapa de risco do estado. Todas as medidas são necessárias para garantir a segurança dos alunos e também dos professores. Nesse centro de educação municipal também será disponibilizado o tapete sanitizante. O calendário proposto pela educação para retomada é híbrido, ou seja, alternando momentos presenciais em sala de aula e atividades em casa. A aula que será presencial, dentro desses cuidados, que estará também com o professor, ele irá complementar em casa. A Secretaria de Educação de Balneário Camboriú também iniciou uma pesquisa de opinião sobre essa volta gradual das aulas presenciais na cidade, que está sendo aplicada com os pais e servidores. Com o resultado da pesquisa, será possível saber quantos alunos retornam na forma presencial, já que isso é uma escolha dos pais, e assim a escola vai poder fazer o escalonamento das aulas. Diante disso, estaremos organizando, junto com todo o comitê, essa organização realmente se será escalonado, de que forma será. Aproximadamente 2.500 funcionários trabalham na rede municipal de ensino em Balneário Camboriú. Desses, 1.170 são professores efetivos. Em Itajaí, as aulas na rede municipal de ensino começam no dia 8 de fevereiro. E essa retomada também será feita de forma escalonada. Os pais vão poder optar se querem que o filho retorne para a aula presencial ou online. Segundo a Secretaria de Educação, cada unidade escolar do município já tem seu plano de contingência aprovado com as medidas sanitárias necessárias para o retorno seguro das atividades. O Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público estão de olho na vacinação contra o coronavírus. O objetivo é coibir os fura-filas. O governo do estado e os municípios receberam um ofício pedindo dados de quem está sendo vacinado e como estão sendo selecionadas as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. Dentro das prioridades informadas no plano de vacinação, é preciso selecionar quem toma a vacina primeiro. E é isso que os municípios e o governo vão precisar esclarecer.
O objetivo do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Santa Catarina é se certificar se as doses estão de fato sendo destinadas aos grupos prioritários. Santa Catarina recebeu 144 mil doses da Coronavac e nesta semana chegaram mais 47.500 doses da Oxford AstraZeneca, que já estão sendo distribuídas aos municípios. O documento pede dados sobre os critérios usados para selecionar as pessoas do grupo prioritário, as quantidades de doses recebidas e distribuídas, quem são os responsáveis por fazer a lista de pessoas a serem vacinadas e pelo controle da aplicação na ordem em que a lista foi feita. Outra informação que precisa ser fornecida é sobre o estoque de oxigênio nas unidades que usam o insumo no atendimento de pacientes mais graves. Os municípios e o governo têm até o dia 5 de fevereiro para prestar esses esclarecimentos. A outra questão que a gente também quer saber, o tribunal, é se por acaso essas pessoas que receberam a dose da Covid já estão garantidas para receber a segunda dose, ou seja, se foi guardada a segunda dose, né, tem que ter um controle em relação a isso, até porque a efetividade da vacina também se dá pela utilização da segunda dose, segundo o próprio fabricante. O Ministério Público também está atento ao formato, como os municípios estão distribuindo as doses. Esse acompanhamento é feito pelas diversas promotorias do Estado por meio da instauração de procedimentos administrativos com a expedição de ofícios aos municípios, requisitando uma série de informações. Dentre elas, o plano municipal, a forma como o município pretende executar essa campanha de imunização, a logística que ele vai desenvolver e, em especial, o fornecimento de listagem semanalmente de todas as pessoas vacinadas com a indicação de a qual grupo prioritário elas pertencem. A gerente da Vigilância Epidemiológica de Florianópolis esclarece como os hospitais da capital estão fazendo este controle. As doses que Florianópolis recebeu foram priorizadas para os setores hospitalares mais delicados e mais expostos, e apenas esses setores foram elencados para vacinação neste momento. Além disso, as instituições de longa permanência que têm idosos. Esses foram os setores que nós conseguimos priorizar com as doses que nós recebemos. As instituições responsáveis por esses setores nos mandaram uma lista nominal das pessoas que seriam vacinadas, as pessoas que trabalham nesses setores. Isso é cruzado depois com as doses que foram efetivamente utilizadas, porque cada dose de vacina é registrada no nome da pessoa que recebeu. Então, as doses saem com registro nominal. Em Florianópolis, uma ferramenta foi criada para divulgar o número de doses distribuídas. É o vacinômetro, mas o site não informa quem são as pessoas vacinadas. Segundo o Tribunal de Contas, em caso de denúncias, a lista dos vacinados pode ser solicitada a qualquer momento. Sobre a distribuição da segunda dose para aqueles que já tomaram a primeira, a vigilância informa que já existe um cronograma. As instituições já estão se programando e se organizando para a aplicação da segunda dose a partir da lista de profissionais que receberam a primeira dose, e essa segunda dose já está assegurada no estoque do Governo do Estado. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou hoje os dados da matriz de risco potencial em relação ao novo coronavírus. Pela nova classificação, 8 regiões do estado se encontram em nível gravíssimo, na cor vermelha. 7 regiões estão em nível grave, na cor laranja, e uma região aparece na cor amarela, com nível alto de risco potencial para a Covid-19. A última vez que o estado tinha registrado uma região em nível alto, na cor amarela, foi no dia 11 de novembro, quando o extremo oeste foi classificado nessa situação. Em comparação com a semana anterior, o extremo oeste passou de grave para o nível de maior atenção, enquanto o extremo sul saiu do patamar grave para o alto. A Grande Florianópolis e a Serra Catarinense também apresentaram melhora e passaram de gravíssimo para grave. Vamos atualizar então agora os dados da Covid-19 em Santa Catarina. O estado tem no momento 15.588 casos ativos da doença, 6.228 pessoas já morreram com Covid-19, 23 mortes registradas de ontem para hoje, e a ocupação dos leitos de UTI está agora em 76,1% aqui no estado. E o Ministério Público inocentou o governador Carlos Moisés no caso da compra dos respiradores, equipamentos que nunca chegaram a Santa Catarina, mas manteve sob investigação nomes ligados ao governador. Assunto para o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. A decisão do Ministério Público de Santa Catarina de arquivar a investigação do inquérito civil contra Carlos Moisés na compra fraudulenta
e vergonhosa dos respiradores foi recebida como uma vitória política, que vai também exercer influência em outras duas frentes. O segundo pedido de impeachment, que é justamente sobre a compra dos respiradores, que deverá andar agora na Assembleia em fevereiro, e também no processo que corre em Brasília, no STJ, também contra o governador. Muito provavelmente a tendência é que Carlos Moisés se livre dessas duas sombras, desses dois fantasmas, mas terá que conviver com a denúncia aqui do Ministério Público Catarinense contra dois ex-colaboradores, Douglas Borba, da Casa Civil, e Elton Zeferino, da Saúde. Mas como Carlos Moisés está muito bem articulado hoje com a Assembleia e vive um novo momento no seu governo, é pouco provável que os respingos futuros venham a prejudicá-lo de maneira significativa. A grande verdade é que Carlos Moisés, no ano passado, estava na iminência de ser cassado e agora cada vez mais forte para enfrentar a segunda metade do seu mandato. Você vai ver a seguir imagens de câmeras de monitoramento mostram o ônibus que vinha do Pará minutos antes da queda na Serra da Santa. O acidente tirou a vida de 19 passageiros. O SBT News volta logo depois do intervalo. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra imagens do ônibus de turismo do Pará pouco antes de tombar na BR-376 no Paraná. Nas imagens é possível ver que o ônibus ultrapassava os outros veículos. Pouco depois, o motorista perdeu o controle da direção em uma curva, rompeu a mureta de contenção e tombou em uma ribanceira. O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira. Dentro do veículo estavam 53 passageiros e 2 motoristas. 19 pessoas morreram no acidente. Um avião fretado pelo estado do Pará vai levar as pessoas que sobreviveram ao acidente e os corpos das vítimas para Belém. O avião deve sair de Curitiba daqui a pouco, às 9 horas da noite. E essa tragédia trouxe à tona um tema que tem se tornado cada vez mais comum, a migração. Apesar de muita gente estar comentando que era um ônibus de turismo, a maioria deles estava vindo para Santa Catarina em busca de emprego. E nós não fazíamos ideia de que tantos paraenses procuram o nosso estado à procura de uma chance, de uma vida melhor. Dos 53 passageiros, 19 morreram. A Juliane foi uma dessas vítimas. 23 anos e muitos sonhos. O primo, Bruno, era quem a esperava em Itajaí. Ele veio primeiro, conseguiu emprego e iria ajudá-la a recomeçar também. É geralmente assim que eles chegam aqui. Vem um amigo, um primo, um irmão e depois os outros. Vêm em busca de emprego, qualquer emprego. O Fabrício ficou 4 meses desempregado, enviando currículos sem parar. Acabou vindo para Santa Catarina com o dinheiro quase acabando e conseguiu emprego um dia depois de chegar aqui. Aí eu falei com um amigo meu que estava morando aqui, um casal, e foi que, não, pode vir. No mesmo dia eu comprei a passagem para 5 dias, 15 dias, uma coisa assim, 15 dias já para ir embora. Eu vim, com 3 dias eu consegui emprego aqui. A Dejanira e o André também tiveram uma história parecida. A gente teve curiosidade também de vir, de conhecer, de ter uma nova oportunidade, de vir em busca de um emprego, de um futuro melhor. E a gente acabou vindo para cá, para Florianópolis. E graças a Deus aqui em Florianópolis a gente foi, digamos assim, bem sucedido, a gente foi realizado. Desde então se passaram 5 anos. Mas eles trouxeram um pouquinho do Pará para cá. Quase por acaso, montaram um negócio de produtos típicos do Pará. E foi então que tiveram noção de quantos conterrâneos eles têm por aqui. Descobri com pouco tempo, a gente está em torno de 1 ano já. A gente completou 1 ano em janeiro, entendeu? E de 1 ano a gente conseguiu captar 1.700 clientes paraenses em toda Florianópolis, sul, norte, entendeu? Continente, tudo. O acidente de ônibus em Guaratuba fez com que todos eles revivessem a própria história. Reviveram, inclusive, o preconceito.
algumas pessoas agredindo com palavras, entendeu? Paraense. Eu vi ali uns comentários, entendeu? Que, cara, que não tem razão, entendeu? Que estavam menosprezando a gente por ser do norte, acham que porque a gente é do norte, a gente é índio, a gente não tem cultura, a gente não tem educação. Dentro daquele ônibus tinha clientes da gente também, pessoas que vinham aqui, que compravam com a gente, que viviam aqui, que eram da parte do nosso convívio. Então, de certa forma, a gente sente muito. Segundo o professor de Ciências Econômicas da UFSC, mudar de estado, para muitos, não é bem uma escolha. É a única opção. Mais de 14 milhões de desempregados, né? E em algumas regiões esse desemprego é muito alto. O caso é um pouco diferente na região sul do Brasil, e particularmente Santa Catarina. Por exemplo, enquanto a taxa do Brasil está em praticamente 13,8%, 14%, Santa Catarina está 6,8%. É um pouquinho, mas está muito abaixo da média nacional. Então, esses estados, o Paraná também tem uma característica assim, né, atrai muita gente, e eu quero crer que o principal elemento que explica esse movimento é fundamentalmente essa situação que já vinha antes da pandemia de desemprego e que agora se agravou muito mais com o desemprego. Podem ter vindo sem opção, mas quem chegou encontrou emprego e agora é muito feliz em Santa Catarina. Tudo o que eles querem é fazer com que os paraenses se sintam em casa, sem esquecer de casa, e que os catarinenses sintam um pouco da alegria que eles trouxeram para cá. E hoje o dia foi de muito calor aqui na capital, o sol brilhou forte em algumas regiões do estado. Agora é hora da previsão do tempo, vamos dar uma olhada no mapa? Olha só. A gente tem aí no mapa, a Defesa Civil mantém o alerta para hoje, né? À noite e amanhã. Esse calor todo que eu falei aumenta a instabilidade e indica a aproximação de uma nova frente fria. Existe a possibilidade de pancadas de chuva com raios, queda de granizo e rajadas de vento de 60 a 80 km por hora do oeste ao litoral. Por isso, continua o risco de deslizamentos. Essa frente fria que passa pelo estado deixa o tempo encoberto, com chuva no decorrer do dia, e isso vale para a faixa que vai do oeste ao sul de Santa Catarina. Nas demais regiões, variação de nuvens pela manhã e chuva a partir da tarde. Vamos dar uma olhada agora nas temperaturas. Coloca na tela aí pra gente as temperaturas, pra gente olhar as mínimas e as máximas. Joinville, máxima de 29, Lages, máxima de 23, Criciúma, máxima de 27. Uma boa noite para você. A gente termina por aqui o SBT News de hoje e volta amanhã. Até lá.